E assim nós vamos, em sociedade, em comunidade, crescendo em felicidade, de glória em glória, de vitória em vitória, rumando em direção à cruz, rumando em direção ao reino de Deus, as glórias do eterno que estão separadas para cada um de nós nas nossas vidas e que certamente sobrevirão sobre essa igreja nesse ano de 2024. É para lá que Deus quer levar cada um de nós e todos nós juntos. Mas para isso nós precisamos querer que o nosso irmão vá para esse lugar também. Nós não podemos querer ir sozinhos para esse lugar de bênção. Nós temos que querer arrastar o nosso irmão para esse lugar de bênção. Nós temos que querer que esse nosso irmão seja abençoado verdadeiramente, que a bênção caia sobre a vida do nosso irmão, porque aí a bênção cairá sobre a nossa casa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, no verso 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, abre seu coração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui essa noite, Pai. Nos encoraja, Pai, em nome de Jesus, para fazer aquilo que precisa ser feito, pois nós queremos expressar nas nossas vidas o Teu querer, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para multiplicar os talentos que Tu tens dado a cada um de nós, Pai. E permite que naquele grande dia, Pai, nós possamos ser achados servos bons e fiéis, Pai. Nos ajuda, Pai, a lidar com pouco, para que Tu nos coloque sobre muito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Hoje tentarei ser breve. Toda vez eu falo isso, mas quando eu falo, me sinto melhor, por vocês saberem que eu estou tentando. Amém? Essa parábola, meus irmãos, muito conhecida de Jesus, nos conta a história de 3 servos. Nós não lemos ela inteira, mas acredito que a maioria dos irmãos aqui, se não todos, conhecem muito bem essa história e sabem exatamente o que aconteceu com cada um dos 3 servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas na hora de prestar contas, houve um que não tinha nada a dar para o seu senhor, a não ser aquilo que recebeu. Não fez nada com aquilo que recebeu. 2 desses servos fizeram alguma coisa e prosperaram. E um desses servos deixou de fazer, não fez nada, escolheu fazer nada. E por isso deixou de prosperar. Para os 2 primeiros servos, o senhor desses servos diz: servo bom e fiel. E para o último, que nós não lemos, ele diz: servo mau e... Alguém sabe o que ele diz? Ele diz: preguiçoso. A irmã Dorinha foi bem. Servo mau e infiel, porque para os bons, para os que fizeram o trabalho bem feito, ele diz servo bom e fiel. Mas para o servo que não fez o trabalho bem feito, ele diz servo mau e preguiçoso. Mas por que ele diz preguiçoso? Ou ao contrário de fiel, não é infiel?
o certo seria ele dizer servo mau e infiel. Mas o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui, meus irmãos, é que a preguiça é a mesma coisa que infidelidade. Muitas vezes, quando nós somos preguiçosos, nós somos infiéis. Se nós somos filhos preguiçosos, pais preguiçosos, mães preguiçosas, noivos, maridos, esposas preguiçosos, nós estamos sendo infiéis com o nosso próximo e com o Senhor que nos colocou sobre essa condição. Se nós temos vida hoje, foi Deus que nos deu. Se nós temos vida hoje, é porque nós somos filhos ou filhas. Então Deus nos colocou sobre essa posição. E se nós somos preguiçosos, nós estamos sendo infiéis com aquilo que Deus nos deu. Então, quando ele diz para o servo mau e preguiçoso, ele está dizendo: você foi infiel, você não fez por merecer aquilo que eu lhe dei. E isso que Deus deu foram talentos. Talentos eram um dinheiro muito grande, era um dinheiro que valia 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho ele confiou. Esse que recebeu um talento, muitas vezes a pessoa pensa, ele recebeu pouco, ele recebeu 15 anos de trabalho. Mas os talentos que Deus nos dá, não são, é dinheiro sim, o dinheiro que nós recebemos foi Deus que nos deu, e nós temos que saber administrá-lo. Mas esse talento que Deus nos dá não é simplesmente dinheiro, é às vezes saúde. Aleluia. Se todos nós estamos aqui hoje é porque Deus nos deu saúde para estarmos aqui. Deus nos deu vida. Às vezes é uma posição de esposa, uma posição de marido, uma posição até mesmo às vezes de amigo. Às vezes, se nós temos um amigo, foi Deus que nos deu a possibilidade de ter esse amigo, de ter esse irmão, de ter esse filho, essa filha. E nós temos que fazer por merecer aquilo que Deus nos deu. Quando nós somos preguiçosos, nós somos infiéis. Porque pela preguiça, nós estamos mostrando para Deus que nós não damos valor por aquilo que Deus nos deu. O servo mau e preguiçoso não fez nada porque ele teve medo. Ao final da parábola ele fala: eu tive medo. Quando o Senhor vai pressionar ele fala: Senhor, eu temi, eu tive medo, e por isso eu não fiz nada. Mas Deus já nos disse, Ele já falou para cada um de nós: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. O Senhor já disse que estará com cada um de nós, e Ele nos chama para sermos corajosos, para fazer aquilo que nós precisamos fazer, para que a vontade dEle seja estabelecida aqui na terra. Ele nos chama para ser corajosos, para ser ousados, para não temer, para não ter medo. Ele já nos falou para termos coragem, para realizar aquilo que nós já sabemos que precisamos realizar. Nós sabemos que nós temos que realizar certas coisas. Nós sabemos que nós temos que ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais. Mas nós sabemos que nós temos que ter coragem para agir. Não basta ficarmos parados, sentados em cima da posição que Deus nos colocou, do dinheiro que Ele nos deu, da saúde que Ele nos deu, da comida que Ele nos deu, e não fazer nada. Nós temos que ter coragem para colocar em prática aquilo que nós já sabemos que Deus quer que nós façamos. Aleluia. E Deus deu talento para todos. Existem muitas lições nessa parábola. E há quem ache que o que recebeu um talento recebeu pouco, mas na verdade não teve nenhum servo que ficou sem talento. Então de repente você pode achar que você não tem nenhum talento, mas isso é mentira do inimigo. Deus deu talento para todos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos, e nós temos que descobrir esses talentos para saber como colocar em prática e dessa forma fazer a vontade de Deus e expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Todos nós temos talentos diferentes uns dos outros. Eu descobri que eu tenho um talento muito peculiar.
eu tenho um talento, eu acho, nem todas as vezes que a gente tem um talento, a gente tem que ficar só pensando que a gente tem um único talento e ficar usando só esse talento. Às vezes você tem um talento de cozinhar, conheço muitas pessoas que têm talento de cozinhar, mas não são cozinheiros profissionais. Existem pessoas que têm talento para administrar dinheiro e por isso prosperam, mas não são contadores. Essas pessoas fazem outras coisas com outros talentos que Deus os deu, mas tem talentos adjacentes, talentos coadjuvantes ali, outros talentos além daquele principal. Eu descobri que eu tenho um talento, a minha esposa na verdade descobriu que eu tenho um talento, que é bater palma. Você sabia que tem gente que tem talento para bater palma? Eu não sei se você já percebeu, mas quando eu falto na igreja as palmas não são tão bonitas quanto elas são quando eu venho. Agora você vai ficar percebendo isso. Eu descobri que eu tenho talento para bater palma. Eu falei, meu amor, eu bato palma bem, eu acho. Mas não é por causa disso que eu bato palma bem, que eu vou só ficar batendo palma. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E de repente, às vezes, subir aqui para pregar a palavra de Deus. E simplesmente, ou se o meu talento é simplesmente orar. Existe pessoas que têm o dom da fé. Não quer dizer que a pessoa tem só que orar o dia todo. Ela pode orar e pode fazer outras coisas também. Então, se você tem um talento, de repente, desenhar, não quer dizer que você tem que ser desenhista, não quer dizer que você tem que ser artista plástico, ou não quer dizer que você, de repente, tem que usar esse único talento. Amém? Mas nós temos sim que descobrir qual é o nosso talento, para que dessa forma colocar em prática e realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos. Amém? Às vezes, meus irmãos, tem coisas que eu fico pensando por que tem coisas que dá certo e coisas que não dá certo. Aleluia. Existem, por exemplo, casamento. Casamento é de Deus? Casamento é de Deus. Mas por que existem casamentos que dão certo e casamentos que não dão certo? Igreja é de Deus? É de Deus. Mas por que existem igrejas que prosperam e igrejas que não vão tão longe, que fecham as portas? Infelizmente, nós vimos nos últimos anos muitas igrejas fechando as portas. Por que isso acontece? Se essas igrejas são de Deus também, é porque Deus, quando Ele nos dá alguma coisa, Ele nos dá a responsabilidade também de cuidar daquela coisa. Ele nos dá a responsabilidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Quando Ele nos dá um casamento, Ele nos dá a responsabilidade de sermos os melhores maridos, da esposa para a esposa ser a melhor esposa. Quando Ele nos dá uma igreja, Ele nos dá a responsabilidade de sermos os melhores irmãos. Então, Ele nos dá a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que nós temos, de cuidar do nosso dinheiro, da nossa comida, dos nossos bens materiais, da nossa saúde. Se Deus nos deu saúde, é para que nós cuidemos dela, para que nós possamos ir no médico, para que nós façamos exercício físico, cuidemos da nossa saúde. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, de cuidar daquilo que Deus nos deu. De repente Ele nos dá filhos, e nós temos que cuidar desses filhos, nós temos que fazer o máximo por esses filhos. Então, Deus nos dá uma coisa, mas Ele também nos dá a responsabilidade de cuidar daquela coisa. Aleluia! E Ele não impede que fracassos aconteçam na nossa vida. Ele pode nos dar a empresa, mas Ele não vai impedir a empresa de quebrar. Ele não vai impedir a empresa de falir. Ele nos dá a empresa, mas a partir do momento que Ele nos dá, que sai da mão dEle e que entra nas nossas mãos, esse é o momento em que nós é que temos que fazer a nossa parte. Aleluia! E se de repente as coisas não acontecem tão bem e vem um resultado ruim, às vezes a gente quer dizer, não foi a vontade de Deus. Aleluia! E a gente esquece de nos responsabilizar pelos nossos resultados. Nós nos esquecemos de nos perguntar, será que eu fiz o meu máximo naquela determinada oportunidade, naquela determinada posição? Será que eu fiz o meu máximo enquanto levita? Será que eu fiz o meu máximo enquanto pregador? Será que eu fiz o meu máximo enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido? Será que eu fiz o meu máximo? Aleluia! É isso que o
Senhor nos chama para fazer. Essa parábola do talento é muito clara, que nós temos que dar o nosso máximo em tudo que Deus nos deu, seja na saúde, nas finanças, no relacionamento, seja na igreja. Nós temos que dar o nosso máximo para multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. É claro que nem sempre as coisas vão sair o melhor possível, que nós vamos ter sucesso, porque não depende só da gente. O casamento não depende só de uma pessoa. Você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas não quer dizer que o seu filho vai ser incrível e maravilhoso, porque não depende só de você, depende da outra pessoa também. Então nós temos que saber que depende do outro. Nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Mas nós temos que saber que o talento que Deus nos dá é para o outro. Quando Jesus está no deserto, ele está passando 40 dias no deserto de jejum. Ele passou 40 dias sem comer nada. Alguém aqui já passou um dia sem comer nada? É forte. Imagine 40 dias sem comer nada. Imagine a fome que esse homem estava, pastor. Com vontade de comer um areia porque ele estava. Ele estava com muita fome e o inimigo chega: porque você não transforma essas pedras em pão? Jesus podia fazer isso? Ele podia, ele tinha o poder, ele tinha o talento, ele tinha o dom. Mas o que foi que ele disse? Não só de pão viverá o homem. Ou seja, o que ele estava dizendo: não chegou a hora de eu usar meu talento. E quando foi que Jesus fez aparecer pão? Quando tinham 5.000 barrigas passando fome na frente dele. É nesse momento que ele fala: chegou a hora de eu usar meu talento, de eu multiplicar os talentos, os dons que Deus me deu. Chegou a hora de eu cumprir com o meu propósito aqui na terra. Chegou a hora de eu fazer a vontade do meu Pai. É nessa hora, na hora de ajudar o próximo, na hora de dar o seu talento para o outro, é nessa hora que Deus nos chama para fazer aquilo que precisa ser feito. É nessa hora que Jesus cumpre com o seu propósito, que ele faz surgir pão. No deserto, pode ser que ele pudesse fazer 3 pães. Imagine quantos pães ele teve que fazer para alimentar mais de 5.000 pessoas. Foi muito pão. Muito pão. Mas ele cumpriu com o seu propósito. Por quê? Porque ele soube a hora certa de usar os seus talentos, os seus dons, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então Jesus nos ensina a usar os nossos dons para o outro. O nosso dom é para o outro, não é para mim. O meu talento, o meu dom é para eu ajudar o irmão Genivaldo. O talento do irmão Genivaldo é para ele ajudar o pastor. O talento do pastor é para ele me ajudar. Amém. E assim vai, um ajudando o outro. Glória a Deus. Aleluia. O presente que Deus quer te dar é o outro que recebeu. O outro recebeu um presente para dar para você. E o presente do outro, Deus te deu para você dar para ele. Aleluia. Então nós temos que trocar esses presentes. É como um amigo oculto, como se fosse. Mas esse talento que nós recebemos é para que nós possamos contribuir com a sociedade, para que nós sejamos sal e luz desse mundo. Foi que nós recebemos talentos. Se nós não tivéssemos talentos, como que nós íamos iluminar esse mundo? Como que nós íamos salgar esse mundo? E foi para isso que nós recebemos o talento, para impactar positivamente a sociedade na qual nós estamos inseridos, para fazer com que o reino de Deus se estenda nessa comunidade do mundo todo. Foi para isso que nós recebemos os talentos. Foi para que nós possamos contribuir com a vida do nosso próximo, para que nós possamos fazer a vida do nosso próximo melhor, para que nós possamos ver o céu descer sobre a vida do nosso próximo. Glória a Deus. Foi para isso que nós recebemos talento. Eu acredito que todos nós aqui queremos ter uma vida boa, todos nós aqui queremos que as coisas vão bem nas nossas vidas. Você quer que a sua vida vá bem? Então coloque um sorriso no rosto de Deus. Mas como eu faço para colocar um sorriso no rosto de Deus? Comece colocando um sorriso no rosto do seu próximo. Comece fazendo com que o seu próximo ria mais e fique feliz. Não simplesmente rir,
momentaneamente, mas comece a fazer com que a vida do seu próximo seja mais feliz. Seja ele seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, ou até mesmo o seu inimigo. Faça com que o seu inimigo seja mais feliz. Faça com que aquela pessoa que está sentada do seu lado hoje, talvez você não a conheça, mas faça com que a pessoa que está sentada do seu lado hoje seja mais feliz. Aleluia! Se pergunte, olhe para o seu lado, para a pessoa que está do seu lado. Só olhe. Se pergunte agora, como eu posso fazer essa pessoa ser mais feliz? Como? E a partir daí, está a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a pessoa que está sentada do seu lado seja mais feliz. Só que o problema é que nós pensamos, nós fechamos os nossos olhos e pensamos, como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ser mais feliz? Raramente nós olhamos para o lado e pensamos como meu amiguinho aqui do lado, meu irmão pode ser mais feliz. E Deus quer que o irmão que está do seu lado seja mais feliz, Ele quer que você seja mais feliz também. Mas a dinâmica da vida é você fazer com que o outro seja mais feliz. E o outro vai fazer com que você seja mais feliz. E assim nós vamos, em sociedade, em comunidade, crescendo em felicidade, de glória em glória, de vitória em vitória, rumando em direção à cruz, rumando em direção ao reino de Deus, as glórias do Eterno que estão separadas para cada um de nós nas nossas vidas e que certamente sobrevirão sobre essa igreja nesse ano de 2024. É para lá que Deus quer levar cada um de nós e todos nós juntos. Mas para isso nós precisamos querer que o nosso irmão vá para esse lugar também. Nós não podemos querer ir sozinhos para esse lugar de bênção. Nós temos que querer arrastar o nosso irmão para esse lugar de bênção. Nós temos que querer que esse nosso irmão seja abençoado verdadeiramente, que a bênção caia sobre a vida do nosso irmão, porque aí a bênção cairá sobre a nossa casa. Nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa hora que a bênção cairá sobre a nossa casa. Meu Deus, eu prometi para a irmã Raimunda que eu iria ser breve. O versículo final, meus irmãos, vamos pular logo para o final. O versículo final dessa parábola esse versículo traz uma frase que foi muito usada de forma errada. A frase final dessa passagem, dessa parábola, fala que aquele que muito tem, mais terá, e aquele que menos tem, até o que tem lhe será tirado. Fala sobre alguma coisa que alguém tem, e essa coisa que alguém tem mais terá. E fala de alguma coisa que alguém não tem, e até o que tem lhe será tirado. E essa coisa, porque existe uma palavra que foi suprimida, não sei se você percebe isso, existe uma palavra que não está ali escrita. Só que essa palavra, pela sociedade que nós vemos, muitas vezes foi colocada que é o dinheiro. Muitas vezes foi colocado que quem tem mais dinheiro, mais terá. E quem tem menos dinheiro, menos terá. Ou seja, muitas vezes essa parábola foi interpretada de uma forma que quem tem mais, os ricos ficarão mais ricos e os pobres ficarão mais pobres. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque senão não existiriam pessoas como Silvio Santos, que já foi camelô, hoje é bilionário. Isso não é verdade porque a pessoa que é dona da maior carteira de investimento de ações da Bolsa Brasileira hoje, ela já foi engraxate. Isso não é verdade porque a gente vê pessoas que não tinham capacidade nenhuma, que vieram da favela, que vieram de um lugar que você acha que não poderia surgir nada dali, e ascenderam na vida e prosperaram na vida. E a Bíblia não entra em contradição. A palavra de Deus não mente. E isso nós sabemos que não é verdade, que um pobre não pode ficar rico e um rico não pode ficar pobre. De igual modo, também existem pessoas que eram ricas e que empobreceram. Mas qual é o problema aqui? O problema é que muitas vezes... tá funcionando? Amém. O problema é que muitas vezes essa parábola foi interpretada de uma forma errada.
Porque na primeira frase da parábola, o Senhor, Ele dá os talentos para cada um dos servos conforme a sua capacidade. Aleluia. Então, o que tinha capacidade de cuidar de 5, recebeu 5. O que tinha capacidade de cuidar de 2, recebeu 2. O que tinha capacidade de cuidar de 1, recebeu 1. Deus é justo. Deus só dá os talentos conforme a nossa capacidade. Aleluia. E essa palavra que é suprimida no último versículo é porque a parábola inteira fala de capacidade, da capacidade que eles tiveram de multiplicar os talentos, ou a capacidade que um não teve. Então, essa palavra que está faltando nesse último versículo é capacidade, não é dinheiro. Então, quem tem mais capacidade, mais lhe será dado. Agora, quem não tem capacidade, até o que tem lhe será tirado. Então, essa parábola fala sobre capacitação, e nós temos que estar buscando a capacitação a cada dia, a cada mês, a cada ano da nossa vida. Ao final de cada dia nós devemos perguntar: o que eu aprendi hoje? Porque uma coisa é viver, outra coisa é existir. E muitas pessoas no mundo hoje, infelizmente, só existem. Elas não estão vivendo, elas não estão aprendendo, se capacitando. E aprendendo, o que eu estou dizendo, não é necessariamente fazer uma aula, ler um livro, ler a Bíblia, e tudo isso é muito bom. Eu não estou dizendo para fazer uma faculdade. Fazer faculdade é bom, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de aprender. De repente, vir na igreja e prestar atenção na pregação e saber o que o preletor está falando, ou simplesmente conversar com o irmão e aprender alguma coisa de um irmão que sabe inclusive menos do que você. Às vezes eu sei menos, muito menos, várias vezes a gente sabe menos do que outra pessoa, mas a outra pessoa tem algo para nos ensinar. A outra pessoa sabe algo que eu não sei, e eu sei coisas que a outra pessoa não sabe, e nessa troca de informação nós dois vamos ficando mais inteligentes, mais espertos, mais capacitados para fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, e é importante nós sabermos que uma coisa que Deus nos deu, um talento que Deus nos deu, se chama tempo. E esse talento Deus deu igual para todo mundo. Aleluia. O homem mais rico do mundo hoje não é mais o Elon Musk, né? Eu nem sei falar o nome. É Arnold, não sei, é o dono da Louis Vuitton. Mas o Bill Gates, o Elon Musk, todos esses bilionários da lista da Forbes, eles receberam esse mesmo talento que você recebeu, que foi 24 horas no dia. Todos nós recebemos 24 horas no dia. E nós temos que usar esse talento bem usado. Nós temos que usar o nosso tempo bem usado. Cada um de nós. Porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo à disposição. E Deus nunca chama desocupados. Ele sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Davi estava cuidando de ovelhas. Elias estava cuidando dos negócios do seu pai. Gideão estava malhando trigo na eira, mesmo eira não sendo lugar para malhar trigo, mas era o que ele tinha naquele momento. Então ele faz isso. Pedro e João, Pedro e André estavam pescando. Deus, quando vai chamar alguém, Ele sempre chama alguém que está ocupado. Ele nunca chama alguém que está balançando na rede. Ele nunca chama alguém que não está fazendo nada. Ele sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Até Paulo. Paulo estava fazendo o quê? Ele estava fazendo algo que não agradava a Deus. Paulo estava perseguindo a igreja. Ele estava fazendo algo que é errado, mas ele estava fazendo algo. Ele não estava parado, mesmo fazendo algo errado. Então nós temos que saber que Deus não chama os desocupados. Ele chama aqueles que usam bem os talentos da sua vida. E um desses talentos é o tempo. Ou seja, Ele chama aqueles que usam bem o seu tempo. Ou seja, Ele chama aqueles que estão ocupados, fazendo com o seu tempo algo bom, fazendo com o seu tempo algo proveitoso. Amém? E para
finalizar já, meus irmãos, o servo que recebeu mais, a palavra de Deus diz, existem pessoas que gostam de grifar a Bíblia. Eu não sou muito desses, mas eu admiro muito quem faz isso e gosta de marcar palavras na Bíblia. Se você quiser marcar uma palavra aqui nessa parábola, eu asseguro para você que a palavra que você tem que marcar é imediatamente. Aleluia. Porque dos 3 servos, a diferença do que recebeu mais foi que ele saiu para negociar os seus talentos imediatamente. Glória a Deus. Os outros, o que recebeu 2, o que recebeu 1, não tem essa palavra, que são todos iguais, a narrativa é toda a mesma, as palavras usadas são todas as mesmas. A única palavra que difere é a palavra do que recebeu mais e que ganhou mais no final, imediatamente. Ele saiu imediatamente a negociar os talentos que recebeu. Ele saiu imediatamente a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus para a vida dele. Ele saiu imediatamente para exercer o propósito de Deus na sua vida. Ele saiu imediatamente. E Deus nos chama para sairmos imediatamente e fazermos aquilo que precisa ser feito. Deus nos chama para sairmos imediatamente para que as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas, nós as aproveitemos. Deus quer que nós aproveitemos as nossas oportunidades imediatamente. Deus não quer que a gente comece segunda de tarde. Ele quer que nós começamos segunda no primeiro horário, imediatamente a fazer a vontade dele. Ele quer que nós, cada um de nós, façamos o que precisa ser feito nas nossas vidas e coloquemos os nossos talentos para multiplicar imediatamente. E nós temos que saber isso. Eu espero que muitas vezes nós saímos da igreja e na segunda-feira de manhã, quando nós acordamos para mais um dia, nós esquecemos de tudo que foi dito na igreja, de tudo que foi falado e de tudo que nós aprendemos. Às vezes na quarta-feira nós lembramos, olha, o irmão falou lá. Mas eu espero que se você tiver que lembrar de alguma coisa dessa palavra de hoje, você lembre dessa palavra imediatamente. Não é depois da soneca, do cochilo, ou de mais 10 minutos de despertador. Eu não estou dizendo que você não tem que descansar, porque a saúde também foi um talento que Deus te deu. Você também tem que cuidar disso. Todos nós temos que descansar, mas nós temos que fazer imediatamente a vontade dele. Vamos todos, meus irmãos, nos dedicar na capacitação, vamos todos ser corajosos, vamos todos fazer aquilo que Deus quer, para que naquele dia, naquele grande dia, porque muitas vezes nós na igreja, nós gritamos Maranata. Nós gritamos Maranata. Quando nós gritamos Maranata, o que nós estamos dizendo é: venha, Senhor Deus, para que nós possamos colocar as nossas contas em dia, para que eu possa apresentar os talentos que tu me deste e mostrar tudo aquilo que eu fiz com os talentos que tu me deste na vida do meu próximo. Então, quando nós dizemos Maranata, nós estamos dizendo: venha, patrão, vamos acertar as nossas contas. E quando chegar esse grande dia, meus irmãos, vamos nos capacitar, vamos ser corajosos, vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer imediatamente, porque quando chegar aquele grande dia, nós possamos ser achados e o Senhor possa nos dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Vem e entra na festa do teu Senhor e vem ceiar comigo. Que todos nós possamos escutar isso naquele grande dia. Amém? Amém.